Olá, tudo bem? Eu estou aqui para bater um papo descontraído com a Daniela, minha amiga, irmã e paciente. E nós queremos falar sobre a experiência que ela teve nessa virada de chave desde 2022, rumo a um emagrecimento definitivo, né? Com a minha mentoria de ciclagem metabólica, dentro dos grupos online. Eu fico feliz em ela ter aceitado esse convite de compartilhar conosco a sua trajetória. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né, Dani? Seja muito bem-vinda. De onde que tu está falando? Oi, Márcia, tudo bem? Muito obrigada, né, por este convite. Eu fico muito feliz de poder estar, né, dividindo, né, com quem vai estar ouvindo, né, a minha experiência, a minha virada de chave desde 2022, quando a gente começou. E eu só tenho a agradecer, né, a Deus e a você, que foi, né, um diferencial na minha vida e a qual já eliminei 27 quilos. Estamos aqui, né, para contar, para dividir e, né, falar a, a bênção que foi na minha vida. Eu falo de Tenente Portela, interior do Rio Grande do Sul, quase 500 quilômetros, né, de Porto Alegre. Estamos aqui há quase 2 anos. Que benção. Bem, eu antes de falar no emagrecimento em si, porque, né, 27 quilos, a pessoa acho que tem uma trajetória rica para contar, né? Mas qual foi o gatilho da decisão? O que te fez sair daquela estagnação que tu estavas, né, em 2022 e decidir buscar ajuda? Na verdade, né, eu fui em Porto Alegre, né, em julho de 2022. Quando eu fui com vergonha. Falei até pro meu esposo, assim, bah, que vergonha chegar, né, em Porto Alegre, meus amigos, pessoal, família. E eu estava com 102 quilos. Nunca na minha vida, né, eu tinha chegado nem perto disso. E Uhum. aí até meu esposo brincou, né, tem manda tu comer demais. E aí eu tem, né, mas fui, né, no congresso. E eu me senti muito mal. Eu já estava, né, mal, questão de saúde e tudo mais. Mas acho que foi essa vergonha, assim. E aí, quando eu te vi, eu falei, Márcia, olha o tamanho que eu tô, não sei mais o que fazer. E aí, eu acho que até tu, né, se compadeceu, né, do tamanho que eu estava. E foi ali que começou. E tu disse, né, eu vou te ajudar. E ali Sim. foi, né, o virar de chave que tudo começou. Na verdade, eu acho que até hoje foi a primeira pessoa que eu, na verdade, agora que eu estou me lembrando, fui ao teu encontro e eu acho que eu dei um choque de realidade para ti, porque geralmente as pessoas que me procuram, mas tem pessoas que a gente tem mais proximidade, mais carinho, que dá para, né, ser um pouquinho mais assim realista, mais enfática. Eu pensei como é que eu vou fazer para ajudar ela, né, morando em Tenente Portela, a gente fez, né, tudo online. Mas e Tudo. assim, conta como é que foi a transição do teu estilo de vida com a descoberta da educação alimentar. E não sei, eu nem me lembro, parece que foi ontem, né? Que tudo começou. Eu nem trabalhava ainda com grupos de emagrecimento como hoje, mas foi a primeira pessoa que eu consegui atender online e puxar a orelha, ensinar, mandar vídeo, né? Mas do lado de lá, como é que foi a tua colocação em prática das coisas? No primeiro momento, eu achava que não ia conseguir, foi bem difícil, assim, eu tinha muita vontade de comer as coisas, e era algo muito incrível. Quando eu dava uma deslizada e comia alguma coisa, parecia que tu sentia. Eu falei assim, ah, sente o cheiro, né? Tu me perguntava, e aí, como é que tu tá? E eu, puxa vida. E aí eu falava, ai, né, comi isso. E tu, esse foi o diferencial, assim, né? Tu tava ali, não, Dani, tu tem que te esforçar, tu tem que fazer por ti. Se tu não fizer por ti, ninguém vai fazer. E ali, então, eu fui vendo, né, que eu precisava, né? Eu precisava desse puxão, dessa pessoa, assim, né, me incentivando, porque eu fazia um pouco, aí quando me dava vontade, eu pensava, então não, azar, vou comer, e se eu não conseguir, já era. E aí, quando eu comia, né, tu me chamava. E aí, quando eu parei mesmo de comer daí os alimentos ruins, eu fui vendo a diferença.
Então, foi... Que alimentos? Vamos falar que alimentos, assim, que eu chamo, né, categorizei, né, de alimentos inflamatórios, que até na época a gente não sabia que tu tinha realmente problema intestinal, foi pela tua sintomatologia, pelas coisas que tu me narrava, que a gente vai, né, construindo o diagnóstico do paciente. O que tu realmente removeu da tua alimentação para sempre? Ou as coisas que tu ainda come de vez em quando, assim, as pessoas querem saber na prática, né? O que ela fez? Fica à vontade. Eu comia muito pão, cuca, bolacha, cheese, lasanha. E essa era a minha alimentação, era a base disso. Eu chegava a comer 8 pães por dia. Era 2 de manhã, e aí um pedaço de cuca ou bolo. Almoçava 2 pratão de comida com massa, aipim, maionese, arroz, feijão, tudo misturado. Às vezes, né, comia 2 vezes. Às vezes não, comia 2 vezes. De tarde ali eu já queria um doce. Aí, 4 horas, eu tomava mais um café com 2 pães, né? Queijo, presunto, maionese, margarina. Que pão era esse? Como é que era esse pão? Cacetinho, né? Cacetinho ou pão de sanduíche. Quem não for do Rio Grande do Sul, não se escandalizem que cacetinho pão francês, é um pão francês, né? Uma unidade. Então, chegava a ter 8 unidades de pão francês, é isso? 8 unidades. E mais um doce, assim, que eu comia, né? Então, eu não jantava. Aí eu tomava café tipo às 4, uns 2 pães ali, mais um doce. Ia para a igreja, quando voltava, de novo, outro café. Quando nós não saíamos para comer alguma coisa, aí era X, cachorro quente, pizza. Esta era a minha vida, né? Minha refeição era a base de glúten, carboidrato e doce. Glúten, carboidrato simples, era uma high carb, não era nenhuma low carb, era uma high carb. Entendi. E aí eu fui trocando, né? Tu foi me dando as receitinhas, tu foi me mostrando, né? A questão das panquequinhas, né? De comer mais verde, de comer saladas. E às vezes eu nem comia salada, nada. Era só arroz, feijão, massa, batata, purê, tudo misturado, né? E o início foi difícil, né? Eu achava que não ia conseguir, pensava em desistir. E aí tu sempre me chamava, né? E tu começou, não, Dani, vamos lá, Dani, a gente conseguir, Dani, é tua saúde. E eu ficava muito estufada quando eu comia essa alimentação, né? Eu vivia com a barriga inchada, vivia tomando sementicona, eu não conseguia dormir de noite, eu dormia sentada quase, dormia com 4 travesseiros, porque eu tinha muito estufamento por causa do glúten, né? E aí, quando eu cortei, meu cachorro, quando eu cortei, né, esses alimentos, foi que tudo mudou, minha vida mudou. E hoje, né, não tenho mais nada disso, não tomo remédio, não faço mal. E foi maravilhoso. Na verdade, não era só o tipo de alimento, no teu caso, era o volume, também muito elevado na nossa refeição, e principalmente a alimentação noturna, muito tarde, né? E zero exercício físico, né? E quase nada de água de verdade, era muito à base de café preto, né? Café com leite. Refri, tomava refri direto. Uhum. E me diz uma coisa, como é que foi o custo desse tratamento, assim, na parte de compra de alimentos, de alguma suplementação? Que muitas pessoas têm um freio, assim, de que é muito caro e que não vai ser sustentável isso a longo prazo, também porque a família toda come assim. Como é que eu vou comer diferente? Eu vou ter que cozinhar tudo diferente para o marido, para os filhos e para mim. Como é que foi fazer isso dentro de uma família? Olha, eu digo assim que eu até gastei menos, sabe? Porque nós gastávamos muito com queijo, pão, eu comprava todos os dias, aí eu pedia, né, o pão cacetinho, o pão francês, né? Meu esposo e o meu menino, eles gostam até mais do de sanduíche. E sempre comprando doce, coisa arada. Eu digo assim que em questão, né, financeira foi bem melhor, porque eu não tive mais aquela compulsão, aquela coisa de ficar comendo. E em termos, né, dos gastos, né, aveia, polvilho, comecei a comprar, né, a farinha de milho, né, fazia algumas coisas. E a suplementação, né, que eu comprei, que foi um pouquinho mais, fiz parcelado, né, digamos, no cartão, conforme os meses, né, que dava.
foi bem tranquilo, porque só o meu esposo, né, que tinha renda e eu não trabalhava, e a gente conseguiu, né? Então, quando a gente quer, quando a gente se posiciona, não tem, né? Não gastei horrores, não gastei fortuna. Foi algo que às vezes a gente gasta muito mais comendo bobagem, comendo fora, querendo, né, satisfazer ali nossos desejos, do que quando a gente realmente se cuida. Então, eu digo assim que não houve, né, essa diferença, porque eu deixei. Eu comprava muito creme de leite, requeijão, e doce, bolachinha nos ranchos, nada disso, né? Mais eu comprei. E a gente viu até a diferença, né? No rancho, assim, nos gastos. Sim, porque legumes direto, né? Tem que ter bastante legumes, porque eu me intitulei tipo a rainha da panqueca, né? Porque para mim a panqueca salva tudo, viagens, final de evento, de jejum que a gente faz na igreja, principalmente as irmãs que vão para a igreja e depois tem que fazer algum programa de rádio ou ir para um outro lugar, fazer uma visita. Nesses entremeios, né, da tarde, acabam indo para lanchonetes, comendo folhados, né, salgados ou bolos, por não ter algo assim prático que não precisa de uma refrigeração. Então, acabei desenvolvendo muitas receitas que, na verdade, é a panqueca sem receita, né? Porque eu ensinei as pacientes a se virarem com o que tem na geladeira, né? De legumes, de frutas, às vezes até restinhos de arroz ou de quinoa cozida. Tudo a gente faz massinha, claro, não é aquela panqueca de enrolar com recheio, é panquequinha alta, assim, sabe? Como se fosse aquelas É panquequinhas tipo um americanas. pãozinho, né? É um pãozinho, um bolinho, como quiser chamar, né? Depende. Tem gente que coloca nas forminhas de muffin, Só outras bonitinho. fazem na frigideira pequena, na frigideira grande, na omeleteira. Então, ela é muito versátil, né? E, Dani, eu queria te perguntar uma coisa que eu me lembro que tu sempre falava. Para mim, o que eu mais lembro tu dizer é assim, ó. Ai, mas as irmãs aqui convidam para jantar na casa delas e parece que é desfeita porque, né, vocês são um casal missionário. Então, tem mais esse traquejo social de ir nas casas, né? E aí acaba vendo aquela mesa farta que parece uma desonra, né? A pessoa comprou ali um monte de coisa e tu vai dizer, ai, mãe, como é que foi esses desdobramentos iniciais? Porque eu sempre dizia para ti, tu tem que explicar que tu tá sob tratamento e que a amizade com essas pessoas independe do que tu vai comer com elas, né? O fato é que tu tava ali na mesa, mas como é que era o teu diálogo com essas pessoas? Eu me posicionei, né? Quando eu vi que meu corpo começou a reagir diferente, né? Não comendo os alimentos, eu disse, não, eu não quero mais isso para minha vida. Então, eu ia em festa com bolo, salgadinho, eu levava minha marmitinha. No início fazia um cara feia e eu falava, não, eu não como, esses alimentos fazem mal. Quando eu como, eu fico espada. E também porque faz mal para a saúde. Então, eu não quero mais. E aí já dava ali uma explicação, às vezes elas, né, não gostam muito de ouvir, que a verdade, né, nos afronta. Então, quantas pessoas que às vezes têm diabetes, estão mal, colesterol alto, e mesmo assim comendo tudo errado. Então eu chegava e já falava, não pode, isso aqui faz mal. E aí às vezes as pessoas nem me perguntavam, tipo, eu não ouvia eu falar, né? No início eles faziam um pouquinho de cara feia, mas eu falava assim, ó, não me leva a mal, não é desfeita, mas eu optei por não comer isso, eu trouxe a minha viandinha, o importante é eu estar aqui. E aí o pessoal foi aceitando, foi entendendo, e hoje é bem tranquilo. Que nem aqui o pessoal serve muito, né? Arroz, feijão, massa, mandioca e tem sempre pão e cuca, né? Na mesa. Então, eu até como às vezes um pouquinho de arroz ali, feijão, a carne, e é isso, nada mais, né? Falado. E eles misturam tudo, né? Não vai comer massa? Assim, não vou comer massa. E E aí tu me dizia assim também, agora, e eu sempre dizia para ti, quando tu for curada na mente disso, quando for liberta disso, tu vai puxar muitas pessoas contigo. Lembra que eu dizia, tu vai ser assim a mola propulsora de muitos, porque muitas vezes a nutricionista, muitas, né, vêm de uma síndrome metabólica, de uma situação de obesidade e vencem, então elas têm muito o que falar. Mas nem sempre é assim, eu não vivi isso. Então, eu pensei assim, a Dani vai ser uma pessoa que vai fortalecer esse discurso de que essa mudança, né, na mente, em primeiro lugar, é na mente. Hoje eu vejo que se a gente não se
determina, não se posiciona de maneira gentil, de maneira educada, porque assim, isso faz mal. Parece que tu tá dizendo que a comida da pessoa é, né, indigna, assim, né? Mas eu até digo assim, não, cada um sabe o que fazer para si, o importante é eu estar aqui, né? Eu estou fazendo um tratamento, eu estava com pressão lá. Eu acho que isso aí até acaba tocando na parte compaixão, sabe? A pessoa acaba tendo compaixão. E porque se é só por emagrecimento, as pessoas dizem assim, que bobagem, isso não precisa ser radical, é só um pouquinho. Mas quando tu fazendo um tratamento de saúde, aí é outro discurso, não é, Dani? Sendo que só o fato de falar, né, estou fazendo para emagrecer, as pessoas deveriam respeitar, porque a obesidade é uma doença. Mas hoje as pessoas não veem isso, as pessoas acham normal, já se acostumaram, o plus size virou algo bonitinho, lindo, maravilhoso, sendo que não é, né, é uma doença. Só o fato da pessoa falar, tô tentando emagrecer, tinha que todo mundo falar, que bom, vamos lá, isso aí, não come isso, não. Muitas vezes as pessoas são os primeiros, né, a fazer cara feia e achar que é bobagem. Hoje não. Segunda promessa, vamos aproveitar, né? Então, essa é uma parte difícil, né? Que as pessoas, né, não entendem, as pessoas querem ligar a comida goela abaixo, né? E eu, quanto a isso, eu não deixei que isso, né, me atrapalhasse, porque senão a gente nunca vai ter um resultado. Sempre vai ter um aniversário, sempre vai ter um casamento, sempre vai ter um aninho, sempre vai ter uma visita. Então, se a gente abrir a sessão sempre, a gente nunca vai vencer e nunca vai conseguir nada. Né? Então... E como é que tem sido a tua relação com a comida agora, após o tratamento da... Deixa eu explicar. A Dani, então, ela foi, né, atendida por mim por uns meses, eu acho, e logo eu comecei a ver que essa demanda estava, assim, caindo muito de maduro, né, na nossa comunidade, da igreja, das irmãs. E como muitas pessoas já me conheciam, resolvi montar um grupo de atendimento mesmo, sabe? Que aí eu chamei de ciclagem metabólica, porque a gente acabou fazendo várias dietas escalonadas, assim, detox, low carb, cetogênica, jejum intermitente, mediterrânea, porque isso as pessoas pegam aleatoriamente na internet e querem aplicar, assim, às vezes fora do método, porque tem uma escalada, não se chega a fazer uma cetogênica de cara, é muito difícil, tem que haver um preparo, tem que ver até os seus exames de sangue, tem muita coisa, né, para ser ajustado, para ter um efeito positivo. E aí, do individual, de ter a minha mentoria, né, só para ti, mudou alguma coisa de quando tu foi daí para o grupo, que tinha o quê, umas 18 pessoas, né? Não, ficou até melhor, porque quando nós fazia, né, no individual, a gente fazia um dia, e depois eu ficava, né, 2, 3 semanas ali sozinha, e depois, né, de novo. Então, com o grupo, ali é muito mais potente, porque todos os dias a gente tem ali gente, às vezes quando vem aquela coisa, vai comer isso? Não, tá todo mundo junto, né? O grupo parece que fortalece muito mais. A gente já pensa, eu tenho que tirar foto, eu tenho que mandar foto da minha comida, eu tenho que fazer uma comida legal para postar, e todo mundo ali junto é algo que fortalece muito mais. Né? É maravilhoso o atendimento individual, mas no grupo é bem uma família, assim, né? A gente juntos é mais forte, né? E literalmente, então, o atendimento não deixou de ser maravilhoso, né? Digamos, individual também. E, ao mesmo tempo, ter ali o grupo em si, né? Todo mundo compartilhando e mandando ali os pratos, o que fez, o que deixou de fazer. Diminuiu 1 quilo, diminuiu 2 quilos, né? Mandando ali as fotos, isso é algo que fortalece muito mais. Então, eu acho que o grupo é algo maravilhoso, a qual a pessoa se sente ali abraçada todos os dias, né? E tendo tu, né, ali ajudando todos os dias, coisa que no individual a gente não fica se falando todos os dias, né? Então, essa é a diferença do grupo, né? Que eu acho que fortalece mais e dá mais força, né? Principalmente quem está começando, né? Que fica meio perdida, não sabe como fazer. Quando vê se a minha irmã está fazendo, minha amiga está fazendo, eu não vou desistir. Se ela consegue, eu também consigo. Então é algo que... pessoas dizem ali no grupo, né, da Anima, que bom ler esses testemunhos, isso me anima, porque essa semana eu estava chateada,
E outra diz assim, eu não emagreci o que eu queria, mas eu tô dormindo bem melhor, eu não tô mais acordando com insônia, não tô mais com dor, parei com os remédios, tal. Ou seja, já é o corpo dando, sabe, um agradecimento e um presente para a pessoa. Então, eu até digo assim, foquem na melhoria da saúde como um todo, porque vocês não estão vendo, os marcadores inflamatórios estão diminuindo, vocês não estão vendo, né? Mas está acontecendo sim. E aí depois começa aquele emagrecimento. Eu nem sei como, mas eu emagreci. Nem tô mais com fome. Quanta gente fez a cetogênica, que é bem difícil, né, de fazer assim, durante uma semana, mas no final, assim, eu tô tri bem que eu vou continuar. Gente que era viciada em doce, viciada em carboidrato, né? Ou às vezes eu tô indo para academia sem vontade, digo, tô indo para academia, sem vontade mesmo, porque quando chega lá a gente se anima. Então, são estímulos externos que faz a paciente não achar que está sozinha. É só eu que tenho vontades, ou que tenho preguiças, ou que, né? Ou às vezes um prato que vocês mandavam, assim, eu olhava pepino, mas cadê a casca desse pepino gaúcho? Não vamos tirar a casca, vamos comer com casca, né? Para que tirar a casca da abobrinha, do pepino, né? Ou a moranga ali, vocês aproveitaram a semente para desidratar, fazer aquele snack. Coloquei fora sem querer. Então, a pessoa vai lembrando, né? O aproveitamento integral dos alimentos, que eu gosto muito de reforçar isso, que eu olho assim, vocês colocam muita comida fora. Olha que talos, tudo a gente aproveita, né? A gente não quer fibra. Todo mundo que está em processo de emagrecimento, sem tirar nem pôr, tem que comer fibra, né? A gente acaba comprando fibra, psyllium, chia, linhaça, mas quando tem os talos em casa e as sementes, daí coloca fora, entendeu? Alguém tem que colocar uma luz, uma ideia, né, para fazer isso aí. E a organização da cozinha, Dani, como é que tá? Como é que é hoje? Um monte de vidro. Eu tenho meus potinhos, né, tudo guardadinho ali, né? Semente de girassol, semente de abóbora, fibra de maçã, aveia, farelo de aveia, psyllium, meus potinhos, né? Tudo cheinho ali, castanha, pasta de amendoim, tem tudo, a minha partezinha ali, tudo ajeitadinha, né? Comprei uns potinhos, né? Que eu tava, quando comecei, não tinha pote suficiente, né? Comprei potinho novo, pode deixar tudo arrumadinho. Quinoa em flocos, quinoa em grão, tudo certinho ali. E ter as coisas é muito importante, né? Daí não tem desculpa, né? Eu não tenho, não. É tudo ali. Farinha de coco, cacau, tudo ajeitadinho. Tudo produto a granel, que não tem rótulo, não tem, né, uma embalagem comercial, e cada vez menos comprando produtos industrializados, né, Dani? Ovos, quer dizer, verduras, frutas e essas farinhas, essas sementes, dá para viver com muita criatividade, né? Sim. As pessoas não acreditam, assim, que dá para fazer uma alimentação anti-inflamatória, saudável e gostosa, e variada. Porque eu digo assim, gente, tem coisa mais monótona do que pão igual todos os dias? Pelo menos as panquecas, cada dia tu pode mudar e fazer diferente uma da outra, né? E se faltou um ingrediente, assim, não tem problema. Vamos usar outro, vai ficar com outra textura, vai ficar com, né? Mas é gostoso igual. Então, agora até no grupo a gente estava... E quando a gente gosta de alguma específico, a gente pode comer mais vezes. Porque hoje não come pão todo dia, não comia 8 pães no dia, todos os dias, não enjoava, né? Porque aquele alimento é viciante, né? E esse não é viciante. Às vezes fica, não quero, mas quando a gente acostuma e tem a constância, né, em fazer, o nosso paladar muda. Hoje eu digo assim, meu paladar é outro, né? Não tem explicação. Às vezes eu tô comendo alguma coisa, alguém prova, ui, que horrível, isso aqui não tem gosto. Assim, claro, tu tá toda intoxicada, tu tá toda, né, viciada no errado. Quando tu come o bom, tu acha sem graça. Pra mim, eu acho maravilhoso. Né? Então eu vejo a diferença, né, das pessoas quando provam alguma coisa que acham, eu não gostei. Eu disse, não gostou, porque tu tá ali a comida hoje abaixo de doce, de glúten, de carboidrato, né? São 100% viciantes, né? Algo que age direto, frituras, refrigerantes, sucos industrializados. Sim. Eu sei que o paladar distorcido da pessoa, né? Isso, eu sei, Dani, que existem muitos métodos de emagrecimento, sim.
mas eu não consigo falar de um método que eu não viva e que eu não goste, sabe? Então, falar que tudo dá para comer, que tudo tá tudo bem, tá tranquilo, eu não consigo falar isso, porque não tá tudo bem, né? Principalmente, por exemplo, nós duas, né, somos muito parecidas no trato gastrointestinal. Se a gente resolve, vou numa festa, num casamento, vou comer as coisas de lá, porque isso também faz parte da vida social de uma maneira programada, né? Tipo assim, em setembro tem um casamento, né? Então, eu não vou ser a única que não vai comer nada, mas está programado isso, né? Mas eu sei que depois eu vou passar mal. Eu não vou, eu vou, vou sofrer com o meu intestino, na evacuação, né? Tudo isso a gente se programa, mas não vai ficar bem depois, porque a programação que a gente já fez requer alimentos vivos, e quando a gente come alimentos ultraprocessados, temperos com glutamato monossódico, que me dá muita dor de cabeça, né? Gorduras inflamatórias, né? Frituras, óleos refinados, isso aí eu sei que eu vou ficar mal no dia seguinte. Então, para mim, não é nem prazeroso mais chutar o balde, como dizem, né? Dia do lixo, ou refeição do lixo, já não é mais prazeroso, mas isso foi uma coisa gradual, né? Gradual mesmo, que hoje é tranquilo, não é sofrimento, não é. Eu acho que tu tá na mesma fase, né, Dani? Sim, hoje, né, de vez em quando eu como algumas coisas, né, fora, né, digamos, do meu dia a dia, né, abro algumas exceções, mas é bem isso, eu analiso e vejo se vale a pena, às vezes eu como e eu já tenho os efeitos, né, então eu digo assim, não vale a pena, né, nós ficar abrindo exceção, mas claro que, né, raramente, né, quando acontece, ou se eu tenho vontade, eu programo minha mente, não, eu vou comer, amanhã tem uma festa, eu vou comer isso, como aquilo, e não sai chutando balde, agora eu tô com isso, vou comer isso. Não, não existe mais isso. Hoje eu aprendi, né? Meu cérebro é outro, minha mente é outra. Eu aprendi a lidar, né, com a comida. Quando eu como alguma coisa que eu me programo para comer, eu como aquilo ali e o meu corpo já sente, né? Eu já me dá dor de cabeça, eu fico tonta, me dá assim uma zonzeira, assim. Então eu digo assim, eu analiso, né? Porque tem coisas que não vale a pena, né? Nós ficar comendo. Mas quando eu como, né? Como aquilo ali que eu programei e depois não como mais, né? Já volto no meu normal. Olha aí, ó, as fotos que tu me mandou, queria compartilhar. A Dani de 2022 e a versão 2023, né, Dani? Então, É, ali de verde, tu tava com quantos quilos? ali eu acho que eu tava com 100, 100 mais ou menos, porque foi em agosto, eu já tinha começado. Eu acho que tinha perdido 1 quilo, talvez, ou 2, mas Uhum. não dava para ver ainda, né? E qual é a tua altura? 1,57. Uhum. Aí eu tava com 102, eu acho, essa rola aí. Aí, E ó. agora eu tô com 75. Aí foi bem no início, foi o primeiro dia que eu fiz exercício. Em casa. Que coisa, né? É uma mudança de roupa, de ânimo, de motilidade, né? Roupa não tenho nenhuma, né? De quando eu tava bem gordinha, né? Vendi. Algumas primeiras roupas eram boas, né? Então vendi para as irmãs, que são uma cheinha, né? Uhum. Outras que já era mais velhinha, eu dei. Então é tudo roupa nova. Eu sei que tu tem um jargão, né? Na verdade, que virou o teu perfil no Insta, né? Que é uma frase de impacto que esse novo estilo de vida te levou a assumir essa frase. Qual que é mesmo? O amor muda tudo. O amor tá aí, ó, a camiseta dela. O Tem amor até a muda. camiseta. O amor muda tudo. Uhum. Amor a ti mesmo, né? Em primeiro lugar. Eu me amo mais do que a comida. Né? Hoje, ao olhar, eu vejo, não, a minha saúde vale mais do que comer ali um bolo, um X, um cachorro-quente, que vai me, né, inflamar, me intoxicar, que vai me deixar, né, doente. Então, é isso que falta para as pessoas, né? A gente ama mais a comida às vezes. Eu amava mais a comida, porque eu sabia que fazia mal, mas eu não deixava de comer. Eu comia e já pegava um remedinho depois para tomar para ver se dava
uma aliviada, né, no estufamento, no mal-estar. Mesmo sabendo que eu ia passar mal, eu não deixava de comer. E quantas pessoas, né, são assim, que amam mais a comida, sabendo que não pode, que tem diabetes, que tem colesterol alto, né, colesterol alto, pressão alta. As pessoas não deixam de comer o que faz mal, por causa do prazer. Né? Glutonaria, né? Presas à glutonaria. Claro que teve uma parte emocional, que tu estava sendo também acompanhada por um psicólogo muito competente, todo assessoramento na igreja, né? Os irmãos orando, esposo, eu aqui. Então, ela foi abraçada de todos os lados. Eu disse, não te largo, não tem perder, não tem perder. Não vai dar para trás, não vou deixar. Eu e um monte de gente que te ama, né, Dani? Muitas. Essa Dani é uma pessoa muito amada. Por onde ela passa, ela faz amigos. Com a maior facilidade. E quando eu mudei, né, a alimentação, até a questão emocional é outra. Assim, eu nunca mais tive crises, compulsão, nada, assim. Eu digo assim, que ter mudado a minha alimentação foi o melhor antidepressivo, né, da minha vida. Então, nunca imaginei que, né, a alimentação teria esse poder, né. Eu tinha uma alergia que não tinha cura. O médico falou que eu tinha dermatite crônica, que eu não podia usar água quente, não podia usar sabonete cheiroso, que eu ia viver passando pomada. Me coçava, assim, os braços, as pernas. Não tinha, assim, bolinha, mas era uma coceira, assim, ó, terrível. Sempre. Aí eu usava uma pomada com corticoide ali, né? E aí o médico ficava ali uns dias, sumia, aí eu parava de usar a pomada, voltava. Assim era, né? Eu gastava uns R$100 de remédio na farmácia. Buscopan, Simediclona, o Pantoprazol, aquele para dor, Torcilax, Dorflex. Eu vivia com dor nas costas, dor muscular. É mais barato a tua suplementação de minerais e vitaminas do que tudo isso, né? Mas toda a vida. E eu não tomo mais nenhum remédio. Glória. Anos, eu nem sei por quantos anos eu tomei pantoprazol, né? Porque tinha gastrite. Eu acho que endoscopia eu fiz umas 6. E nunca ninguém te disse que isso era intestino hiperpermeável, né? Nada, e nem falou assim, tenta cortar isso, tenta cortar aquilo. Né? Só omeprazol e pantoprazol. Né? Era só e vitamina B12 lá no pé, vitamina D lá no pé, serotonina lá no pé, tudo faltando, e o que só estava sobrando era graxa, né, Dani? Então, eu digo assim, ó, o amor muda tudo, né? Quando a gente se ama e a nossa vida muda, né? Hoje eu cuido do rosto, cuido do cabelo, eu tenho que fazer, né? Cuidar, fazer as coisas para mim. Certo, coisa linda, muito lindo ouvir isso. E eu tô falando aqui muito serena e educada, mas eu não falava assim com a Dani, não. Eu falava quase que na porrada. Eu disse, tu vai morrer, para com isso. Tu vai ter um câncer no intestino, para, Dani, pelo amor de Deus. Era assim, eu tinha um pânico que ela não tinha. Eu acho que era o pânico de quem sabe, de quem sabia o que estava acontecendo ali dentro. E aí eu orava, meu Deus, converte essa guria, a gente ela não, o que ela vai ser dela no interior lá, com os índios, né, de Tenente Portela, onde é que ela vai ser atendida se der um problema intestinal? Aí eu comecei a ficar muito ansiosa por ti, sabe, Dani? Mas isso é o amor, né? É o amor muda tudo. Então tá, Dani, muito obrigada, não quero tomar muito teu tempo, já estamos aqui há meia hora. Tá, eu tenho certeza que esse teu testemunho, como eu profetizei ano passado, vai impulsionar a mudança de vida de muitas pessoas, não só mulheres. Que, claro, é mais mulher que tem isso, né? Porque os homens até podem ter isso, mas eles não falam, eles não buscam ajuda, né? Mas vai servir para alguém, eu tenho certeza. E que Deus te abençoe muito. Vou deixar na descrição do vídeo o teu Instagram ou a cartela de produtos que tu vende, né? Nesse sentido de autocuidado. E eu super apoio, tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada. Beijo, Deus abençoe. Até mais. Até mais.